E aí, galera, belezinha? Tudo bom? Aqui é o professor André novamente, trazendo mais uma aula para vocês. E vamos falar hoje sobre a parte de doenças, pessoal. A parte de doenças de saúde é um tema que sempre cai no Enem, certo? Então é bom a gente dar sempre uma olhada bem carinhosa, né? A galera sempre gosta de doenças, de graças, essas coisas todas, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, né? Sempre que a gente fala desse tema de doença, de saúde, o que que a gente considera como doença? O que que seria uma doença? Então, a gente tem que pensar no seguinte, antes de pensar na doença, a gente tem que pensar na saúde. Nós estamos saudáveis quando o nosso corpo está aqui, está em homeostasia, ou próximo da homeostasia, que é o equilíbrio do corpo, quando todas as funções funcionam de maneira adequada, tudo certinho, tudo bonitinho. E aí nós temos o quê? A saúde. Agora, a doença, ela vai ser o quê? Uma perda dessa homeostasia, um desequilíbrio no corpo. E aí esse desequilíbrio pode desencadear um bocado de outras coisas, certo? Então a gente pode ver aqui, ó, que a doença, ela é o quê? É a perda da homeostasia do organismo que acarreta infecções, inflamações, neoplasias, hemorragias e por aí vai. Beleza? Então sempre que a gente pensa em doença, a gente tem que pensar em perda de homeostasia, ok? E aí vamos lá. Então vamos falar um pouquinho aqui, ó, sobre agentes patogênicos. O que que são agentes patogênicos? Agentes patogênicos, vocês podem ver também com outro termo, como agente etiológico. Vocês podem ver também como o termo patógeno. São sinônimos, tá? Agente patogênico, patógeno e agente etiológico são sinônimos. E o que que são eles? Eles são o quê? Eles são aqueles que vão causar a doença, beleza? Então, são aqueles que vão gerar a doença na pessoa. A pessoa tem contato com esses patógenos, eles vão ficar doentes, ok? E aí, um agente patogênico pode ser o quê? Pode ser um vírus, e aí nós temos algumas doenças virais, como gripe, febre amarela, dengue, raiva, hepatite, herpes, AIDS, o próprio Covid é uma doença viral, certo? Podemos ter doenças bacterianas, ou também chamadas de bacterioses, como tuberculose, cólera, leptospirose, tétano, meningite. No caso da meningite, pessoal, temos também uma meningite viral. Então, temos dois tipos de meningite, uma bacteriana e uma viral, beleza? Em relação às bactérias, as bactérias elas podem ser classificadas de acordo com o quê? Com o seu formato, com a sua morfologia, beleza? Então, por exemplo, as bactérias esféricas nós chamamos de cocos, beleza? Quando você tem uma dupla de cocos, você tem um diplococcus. Quando você tem uma sequência de cocos fazendo filamentos, nós temos o streptococcus, beleza? O streptococcus ele é muito comum naquelas bactérias que você encontra, por exemplo, em ambientes que estão bem poluídos, né? Streptococcus. É, Staphylococcus, quando você tem uma aglomeração de cocos que formam tipo um cacho, e aí tem o Staphylococcus aureus, que é o bem conhecido em hospitais. O Staphylococcus aureus ele está muito ligado com a parte de infecção bacteriana, com infecção hospitalar, certo? Então é uma bactéria que atualmente está muito resistente a antibióticos, então locais de saúde, hospitais, têm todo um cuidado danado para que os pacientes não possam contrair Staphylococcus aureus, porque ele chato demais de tratar, beleza? Aqui temos os espirilos, que são bactérias espiraladas, certo? Temos os bacilos, que são bactérias na forma de bastão, certo? Então, por exemplo, o Mycobacterium tuberculosis, que é o agente patológico, o agente patogênico da tuberculose, ele é um bacilo, certo? Temos o Vibrião ele é um bacilo torto, curvadinho, que tem um flagelo, que ele fica vibrando, né? O Vibrião ele é muito característico da cólera, uma doença bacteriana. Temos aqui uma bactéria flagelada com vários flagelos na sua parede celular.
E temos aqui os esporos bacterianos, que são unidades de resistência de algumas espécies de bactérias. Quando o ambiente não está legal, então ela forma esses esporos que como se fosse uma unidade de sobrevivência dela. Então a bactéria morre, mas ela deixa esses esporos que vão dar origem a novas bactérias, certo? É como se fosse um backup que ela faz dela mesma, beleza? Ainda na parte de agente etiológico, nós temos o seguinte, nós temos os protozoários, certo? Então, nós temos as protozooses, que são doenças causadas por protozoário, e aí nós temos aqui as clássicas, que sempre aparecem na prova do Enem. Doença de Chagas, malária, amebíase, leishmaniose, beleza? Também temos algumas doenças que são causadas por fungos, certo? E são as micoses. Aí nós temos pé de atleta, pano branco, temos histoplasmose, que é uma doença que afeta os pulmões, que é uma doença causada por fungo, beleza? E aí, em relação aos protozoários, nós podemos classificar os protozoários de quê? De acordo com o quê? Com a sua forma de locomoção. Então, por exemplo, temos o filo Sacordina, que é o grupo das amebas, que são protozoários que têm a capacidade de fazer fagocitose, ou seja, eles se locomovem por fagocitose. Então, eles propagam um pseudópodo para poder se deslocar no ambiente. Temos o filo ciliata, que é aquele que tem que cílios. Aqui temos o paramécio. O paramécio não é um protozoário causador de doenças, é um protozoário de vida livre, mas a gente sempre coloca ele porque ele é figurinha fácil, né? Assim, é um exemplo clássico de se pensou em protozoário ciliado, você logo pensa no paramécio. Temos aqueles protozoários que vão se deslocar por meio de flagelos, que são o grupo flagelata, certo? Aí a gente bota o quê? O quê? O tripanossoma, certo? Que é um protozoário causador da doença de Chagas, e ele é o quê? Um protozoário flagelado. E temos aqueles que não têm nenhuma estrutura de locomoção, que nós chamamos do quê? Dos esporozoários, ou também filo apicomplexa, porque a região apical ela é bem desenvolvida, né? Ela é utilizada para poder o quê? Para poder se fixar no seu hospedeiro. Então, todo mundo que pertence ao filo esporozoário, eles são o quê? Eles são patogênicos, ok? Todo mundo causa doença. E aí temos também o quê? Os helmintos, que são, temos aqui as helmintoses, doenças causadas pelos vermes. E aí nós temos a teníase, a esquistossomose, a ancilostomose, beleza? E aí nós temos aqui, ó, a lombriga, Ascaris lumbricoide, temos o esquistossoma mansoni, que é causador da esquistossomose, Taenia solium, causador da teníase, e temos aqui o ancilóstoma, causador da ancilostomose, beleza? Ou ancilostomose. E aí temos os vetores. O que, que são os vetores? Os vetores são aqueles que vão levar a doença, não são causadores da doença. Aí sempre tem aquela confusão, né? Eu sempre pergunto assim, o que, que causa dengue? Aí todo mundo fala, ah, é o mosquito, coisa e tal. O mosquito o Aedes aegypti, ele não causa doença nenhuma. Ele não causa nenhuma doença. Quem causa é o vírus que ele carrega, que é o vírus da dengue, certo? Então o vetor é aquele que vai levar a doença até o indivíduo, beleza? E aí no grupo dos vetores nós temos os mais diversos vetores possíveis, né? Então, só complementando, são organismos que transmitem o patógeno. E aí exemplos de vetores, aí nós temos no grupo dos artrópodes, mosquitos, barbeiros, carrapatos, pulgas, certo? Também temos mamíferos como vetores de doença. Então, ó, cães, os gatos, ratos, animais silvestres, certo? Aqui no grupo dos mosquitos, nós podemos ter o quê? A dengue, malária, leishmaniose, filariose, certo? Barbeiros, doença de Chagas. Carrapatos, nós podemos ter a doença da febre maculosa, que tem como vetor um carrapato. As pulgas, a gente pode colocar a peste bubônica, que foi um grande flagelo na Idade Média, né, com a peste negra, que era, na verdade, a peste bubônica, que é transmitida pela pulga. Agora,
cães, gatos, ratos podem transmitir várias doenças, né? Principalmente no caso aqui, pegando aqui mamíferos, de uma maneira geral, são grandes transmissores de quê? Da dengue, da raiva, da hidrofobia, ok? E aqui, ó, podemos ver a carinha deles aqui. Opa, passou muito rápido. Então aqui, ó, mosquito, pulga, barbeiro, moscas também podem ser vetores de algumas doenças, certo? Temos aqui, ó, a carrapato, beleza? E aqui, ó, temos aqui mamíferos, né? Então temos aqui roedores como os ratos, felinos, gatos, morcegos, animais silvestres, cães, belezinha? Tranquilo? E aí temos aqui os hospedeiros. O que que é um hospedeiro? O hospedeiro é aquele que vai hospedar, no caso, vai hospedar o patógeno. Então, os hospedeiros, eles são peças fundamentais para o ciclo de vida de muitas doenças que nós temos, certo? Então, o hospedeiro ele pode ser classificado como intermediário ou definitivo. O hospedeiro intermediário é aquele hospedeiro que ele vai ser utilizado apenas temporariamente, ou seja, ele vai fazer parte do ciclo de vida, mas o ciclo de vida não termina nele. E o definitivo é aquele hospedeiro onde o ciclo vai o quê? Vai se finalizar para poder iniciar um outro, ok? E o carro novo passando aqui do meu lado, na minha janela. Maravilhoso. Bom, tipos de parasita. Aí, sempre que a gente pensa na questão de hospedeiro, a gente vai sempre pensar na questão de parasita, né? Então, sempre tem essa relação muito íntima entre parasita e hospedeiro, ok? E aí, em relação a parasitas, nós temos os ecto e endoparasitas. O ectoparasita, esse prefixo ector, ele é referente a fora. Então, são parasitas que vão parasitar do lado de fora, certo? Então, como carrapatos, como pulgas, percevejos, certo? São ectoparasitas. Agora, o endoparasita são aqueles que vão parasitar por dentro. Ou seja, temos os helmintos, temos protozoários, temos bactérias. Ah, bactérias e protozoários, né? Então, organismos parasitas, eles podem ser aqueles também que vão o quê? Causar doenças, ou seja, vão se aproveitar do corpo de um hospedeiro para poder sobreviver e causar uma doença. Então, bem ou mal, protozoários, bactérias, são parasitas, fungos são parasitas. Então, qualquer patógeno que cause doença, a gente pode chamá-los de parasita, ok? Vírus também são parasitas. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, ó, temos aqui um ciclo de vida. Esse aqui é o ciclo de vida do Schistossoma mansoni. Então, você tem um indivíduo doente que aí vai liberar as fezes na água. E aí, ó, esse ovo vai eclodir, liberando larva ciliada, que nós chamamos de miracídio. E esse miracídio vai o quê? Vai ter como hospedeiro intermediário o caramujo. E aí, o que, que vai acontecer? Essa larva parasitando esse caramujo, ela vai sofrer metamorfose e vai virar cercária, que é uma larva infectante para o quê? Para chegar no hospedeiro definitivo, que é o homem. Beleza? Então, aqui um exemplo de ciclo de vida mostrando como é que é a questão de hospedeiro intermediário e definitivo. Joinha? Formas de contágio. Então, além de vetores que podem causar a doença, nós temos também formas diferentes de nos contaminarmos com alguma coisa. Então, por exemplo, o ar. O ar é uma forma de contágio, principalmente para doenças que são infectocontagiosas. Então, por exemplo, se você está numa sala que tem alguém gripado e essa pessoa começa a espirrar, tossir e tudo mais, ela está dispersando vírus no ar. Então, você pode acabar pegando esse vírus, certo? Então, o ar pode ser uma forma de contágio de muitas doenças. Então, tem gripe, resfriado, sarampo, catapora, beleza? Tuberculose e por aí vai. Temos também água contaminada, então a água contaminada que não tem tratamento, ela pode ser uma fonte
diversas parasitoses, como parasitoses promovidas por protozoários, como a ameba, giardia, de helmintos, como a ascaridíase, que é a doença causada pela ascaris, certo? Alimentos contaminados, então alimentos contaminados com fezes ou alimentos mal lavados também tem disso, certo? Alimentos que foram contaminados, foram mal lavados, e aí tem micro-organismos, então tem que ter um cuidado especial com alimentos, principalmente alimentos crus, tem que ser muito bem lavados. Se você vai consumir eles crus, então tem que lavar muito bem. Alimentos têm que ser muito bem cozidos para poder eliminar qualquer possibilidade de contaminação, ok? Temos os vetores, como nós já vimos anteriormente, que são organismos que vão levar o patógeno para as pessoas. Contato com doentes, então, se uma doença principalmente é infecto-contagiosa, então você tem uma proximidade com um doente, torna você suscetível a contrair a doença, certo? Contato sexual, então, nós temos as ISTs, que é a forma de transmissão é por relações sexuais desprotegidas, certo? Transfusão de sangue, então tem algumas doenças que nós podemos pegar com transfusão de sangue, então quem é doador de sangue sabe que é feita durante uma triagem para saber se você pode doar ou não. Então, por exemplo, pessoas que têm AIDS, que têm doença de Chagas, que têm sífilis, não podem doar sangue por conta disso, porque são doenças que podem ser transmitidas por transfusão de sangue, beleza? Objetos contaminados, então, por exemplo, um alicate de unha que não foi bem esterilizado num salão de beleza, certo? Agulhas, seringas, certo? Objetos enferrujados, no caso do tétano. Então, temos aí várias possibilidades. Bom, aí vamos falar um pouquinho sobre tipos de disseminação. O que que é isso? São maneiras em que uma doença ela pode se dispersar. E aí nós temos três termos que volta e meia aparecem bastante. E nesses tempos atuais, tem o termo pandemia que está muito em voga, né? Então, por exemplo, aqui, temos aqui o termo epidemia. O que que é uma epidemia? Epidemia é quando você tem um alto número de casos da doença num curto espaço de tempo. Então, vamos supor, aqui no Rio de Janeiro, o verão sempre muito quente, chuvoso, você tem um surto absurdo de casos de, de dengue, né? Então, você tem, por exemplo, numa semana você pode ter lá mais de 10 mil casos de dengue e tudo mais no Brasil. Então, isso já é considerado uma epidemia, beleza? Endemia. O que é uma endemia? Endemia, fala, pai. Uma endemia são doenças que acontecem apenas em uma determinada região, certo? Então, por exemplo, a malária. A malária é uma doença endêmica da onde? Da região norte do Brasil. Mas antes, lá no início do século XX, por exemplo, quando as cidades ainda não estavam avançando tanto, você tinha muita área de mata no Brasil. Infelizmente, já está perdendo tudo, né? Ainda mais com o governo atual que detesta o meio ambiente. Enfim, o que que acontece? A malária você tinha em todo o território nacional, exceto na região sul, porque o mosquito não gosta de ambiente muito frio. E aí o que acontece? Conforme as cidades foram avançando e a gente foi reduzindo a área de mata, a malária acabou ficando confinada onde? Na área da floresta amazônica, na região norte do país. Então ela virou uma doença endêmica ali da região norte do país. Bom, pandemia. Pandemia, como a gente está bem acostumado, tem há quase 2 anos que a gente está ouvindo falar esse termo pandemia, pandemia. Pandemia é o quê? É uma doença que vai o quê? Acontecer, vai se espalhar a nível global, certo? Agora nós temos a Covid-19, que pegou o mundo inteiro, certo? Deu um susto danado no mundo, né? Infelizmente, perdemos muitas pessoas, principalmente no nosso país, perdemos bastante gente, né? É uma doença nova que apareceu e está o quê? Se alastrando. Graças a Deus temos uma vacina já e esse mal vai ser controlado. Então a pandemia é uma doença que se alastra no mundo todo, beleza? E aí nós temos ebola, a peste bubônica, a covid, gripe espanhola,
Temos também doenças que nós não achamos é, que são pandemias, mas que são, como, por exemplo, diabetes. Todo canto que você vai achar alguém com diabetes. A própria gripe, a gripe comum, ela é uma doença pandêmica. Todo canto do mundo tem alguém com diabetes e tudo mais. Beleza? Profilaxia, pessoal. O que é uma profilaxia? Profilaxia são medidas para evitar a doença, certo? Então, você faz uso de medidas para poder evitar que a doença ocorra. E aí nós temos algumas medidas, como, por exemplo, uma medida que sempre vai aparecer em prova ou sempre vai aparecer como uma medida para muitas doenças de saneamento básico. Então, você tem um tratamento adequado de esgoto, ter coleta de esgoto, esgoto tratado, tudo mais, isso tudo faz parte do saneamento básico. E saneamento básico é uma medida profilática para muitas doenças. Então, por exemplo, aqui no Brasil, não temos muito da. Nosso saneamento básico, apesar de ser um país muito grande, não é para todo mundo. Então, você vê lugares no Brasil, até não precisa nem ir muito longe, é só você ir aqui, por exemplo, na zona oeste do Rio de Janeiro, você vê que tem lugares que não tem saneamento básico, tem esgoto céu aberto, essas coisas. Não tem uma coleta adequada de lixo e tudo mais. Então, isso implica na saúde da população. E nós podemos ver o seguinte, né? Porque nosso sistema de saúde ele é muito bom para poder combater doenças, mas a gente poderia desafogar ele se nós tivermos o quê? Um pensamento melhor para poder evitar doenças, certo? Então, o saneamento básico é uma medida também, não só uma questão de infraestrutura, mas também por conta do quê? Por conta da vamos lá, deu uma pequena queda aqui, pessoal. Então, o que eu estava falando, que o saneamento básico, ele é uma medida profilática. Então, a gente poderia muito bem desafogar o nosso sistema de saúde se a gente tivesse um pensamento melhor em investir em saneamento básico para poder prevenir muitas doenças. Então, muitas doenças que nós temos, elas podem ser prevenidas com saneamento básico adequado, certo? Não adianta nada você ter um hospital muito bom, coisa e tal, se daqui a um tempo esse hospital está sucateado por conta do quê? Porque pessoas adoecem no hospital, mas só que elas acabam retornando porque elas adoecem de novo. Então a ideia é você tratar, mas também o que? Evitar que as pessoas adoeçam. Então por isso que entra aí a questão do saneamento básico, um ponto importante. Bom, a vacinação. A vacinação, o nosso país ele é um exemplo para muitos outros países em questão de vacinação. Esse ano a gente deu uma patinada em relação à vacinação, mas não foi por culpa da gente, né? Culpa de péssimas decisões do governo, achando que vacina não era necessário, coisa e tal, porque nós temos capacidade de vacinação em massa. Nós somos reconhecidos mundialmente como um país que mais vacina no mundo, mas infelizmente a gente está muito mal gerido atualmente, ok? E a vacina é uma medida de profilática muito eficaz, porque você evita que a população adoeça, estimula o sistema imunológico das pessoas para que elas possam o quê? Se defender de patógenos, ok? Controle de vetor, pessoal. Os vetores são causadores de muitas doenças, então se você controla a população desses vetores, você acaba também controlando o quê? O número de casos da doença. Então, o uso de fumacês, inseticidas, combate a ninhos dos vetores, é uma maneira de você controlar a população de vetores, consequentemente controlando a doença. Tratamento de água, também é outro fator importante. A água tratada é uma maneira de você evitar muitas doenças. Cuidado com alimentos, como já disse no slide anterior, alimentos bem cozidos, bem lavados, conservados de maneira adequada, também é um fator importante para a prevenção de doenças. Uso de preservativos, isso aqui fica mais no âmbito das ISTs, certo? Com medida profilática para evitar doenças como gonorreia, sífilis, hepatite B, beleza? Para a própria AIDS, por exemplo, também se encaixa aqui.
Vamos lá. E aí falei um monte de coisas sobre relação à doença, mas também é importante falar sobre o quê? Sobre como o corpo se utiliza como ele se defende. Porque tem isso, né? O nosso corpo ele não está simplesmente alheio, esperando a doença. Não, ele vai reagir. E aí nosso corpo ele utiliza duas categorias de defesa. Os mecanismos de defesa inespecíficos e os mecanismos de defesa específicos. O que é isso? Mecanismos de defesa inespecíficos são aqueles em que o corpo ele sempre vai agir de maneira padrão para qualquer invasor que tenha nosso corpo, certo? Então, por isso que é inespecífico. Seja um vírus, seja uma bactéria, seja um protozoário, seja um fungo, seja um aminto, sempre vai ter uma defesa e padrão, ok? Agora, o mecanismo de defesa é específico, aí já tem uma especificidade. Então, o corpo ele já age de uma maneira o quê? Direcionada para um determinado invasor, beleza? E aqui, pessoal, nós temos aqui, ó, vamos começar a falar dos mecanismos de defesa inespecífico, aquele modo padrão do corpo, ok? Vamos lá. Características. Não distingue um agente infeccioso, certo? Então, pode ser o que for que vai entrar. Então, ele não faz essa distinção. Não gera memória imunológica, ou seja, o mesmo patógeno que tentou invadir seu corpo, se ele tentar de novo, o corpo não vai reconhecê-lo, então não vai gerar essa memória. Tempo de defesa imediata ou constante, então, a tempo de reação vai ser bem rápido, certo? Praticamente na hora. Ou, se persistir o contato, então esse mecanismo de defesa inespecífico vai continuar atuando, beleza? E possui duas linhas de defesa. A primeira linha de defesa é a primeira linha de barreira, ou seja, para impedir que ele entre no nosso sistema. Então, por exemplo, nós temos como mecanismo, como primeira linha, a pele e as mucosas. Então, a pele, pessoal, nossa pele é uma grande barreira, um grande escudo. Quando ela está íntegra, ou seja, quando ela não está com ferimentos e tudo mais, ela é uma barreira fundamental para impedir que nosso corpo seja atacado por patógenos. E as mucosas, o que são as mucosas? São tecidos que vão forrar algumas partes nossas, como, por exemplo, a mucosa oral. Você nota que você tem uma pele diferente, né? Dentro da sua boca do que do lado de fora, né? A mucosa nasal, a mucosa do trato genital, certo? As mucosas também são o quê? São barreiras físicas contra patógenos. Bom, secreções como muco, saliva, lágrima, suco gástrico são mecanismos também de defesa da primeira linha, da primeira linha, certo? A saliva e as lágrimas, elas possuem uma enzima chamada lisozima, que ela tem um efeito que bactericida, ou seja, ela ataca bactérias, certo? O suco gástrico, que nosso estômago produz, ele também mata muitos micro-organismos, então às vezes a gente come até um alimento contaminado, só que a gente não passa mal, porque o suco gástrico, ele mata, porque é muito difícil sobreviver ao ambiente do estômago. Tem que ser um micro-organismo muito ninja para sobreviver. Temos também aqui a flora normal, no caso a microbiota normal, que é o termo mais atual, né? A microbiota normal são o quê? Micro-organismos que nós vamos encontrar em algumas partes do corpo. Então, muita gente reclama, meu Deus, eu estou sozinho, não sei o quê. Você nunca está sozinho, tem um monte de bactérias que estão junto com você. Então, você tem uma flora, uma microbiota na sua pele, na sua boca, no seu nariz, na sua região genital. E esses micro-organismos, essas bactérias, elas servem como um escudo contra outras bactérias. Beleza? O seu intestino tem uma microbiota também. Então, é bem interessante isso. O peristaltismo, pessoal. O peristaltismo é o movimento que o nosso tubo digestório faz, né? Para poder conduzir a comida. Então, às vezes você come alguma coisa contaminada e o corpo percebe. E aí o peristaltismo, ele pode o quê? Ele vai expulsar isso daí. Então, muitas das vezes ele expulsa por meio de diarreia, para evitar que o micro-organismo entre no sistema. Então, você faz muito cocô mole para poder expulsar aquilo, ou vomita muito para poder expulsar aquilo dali. Então, tudo isso são mecanismos de defesa, pessoal. Ok? E temos a segunda linha. A segunda linha é que quando o micro-organismo, o invasor, entra no nosso corpo. Passou da barreira e aí entrou dentro do nosso sistema. E aí você vai ter o quê? Você tem os leucócitos fagocitários. São aqueles leucócitos que vão fazer o quê? Que vão
fazer fagocitose. Então, muitas das vezes entra uma bactéria no nosso corpo e chega lá um macrófago, que é um tipo de leucócito fagocitário, e faz a fagocitose e neutraliza aquela ameaça. Beleza? O processo de inflamação, por exemplo. Então, você repara só que quando você se machuca, a área em torno do corte fica o quê? Avermelhada, mais quente e fica inchado, né? Então, a inflamação é um mecanismo de defesa de segunda linha. Para quê? Para poder conter, aumentar a vascularização próxima do corte, para poder chegar a mais células de defesa, para poder fazer um combate ali naquele ferimento. Porque aquele ferimento virou uma porta de entrada para invasores, para micro-organismos, ok? A própria febre é um mecanismo de defesa do nosso corpo. Muita gente acha que a febre é perigosa e tudo mais. De fato, ela é perigosa. Mas ter um pouco de febre, uma febre controlada, ela é bom, porque é um sinal de resposta do seu corpo. Então, o seu corpo foi atacado, então ele está respondendo, fazendo febre. E a febre ela é muito importante porque ela atrasa a multiplicação de micro-organismos para dar tempo do corpo o quê? Poder contra-atacar, certo? Então, ela tem um papel importante. Mas, claro, tem que ter um controle. A febre não pode passar de 40 porque está muito ruim. É perigoso. Substâncias antimicrobianas, então a gente pode colocar aqui também, novamente, suco gástrico, a lisozima, que é uma enzima que você tem no caso, substâncias antimicrobianas, você tem o quê? O ácido clorídrico no suco gástrico, a lisozima, que você encontra na saliva, nas lágrimas, certo? Belezinha? E aqui temos os mecanismos de defesa específico. Então, se a primeira linha não funcionou, a segunda linha não funcionou, o que vai acontecer? Temos a nossa terceira e última linha de defesa, que é aquela ali, é a salvação da lavoura, né? Então, a defesa é específica. Então, quando o bagulho está sério, aí você ativa a defesa específica, pessoal. É a terceira e última linha de defesa do nosso corpo. Então, ela vai apresentar especificidade. Ou seja, você vai gerar uma defesa específica para um determinado patógeno. E aí, isso gera o quê? Está muito atrelado com a questão do desenvolvimento de memória imunológica. Então, por exemplo, nós temos algumas doenças que nós pegamos uma única vez na vida, que são chamadas doenças da infância, como catapora, sarampo, cachumba, mas você pega uma vez e você nunca mais pega. Por quê? Porque gera uma memória imunológica. O seu corpo adoece, fica bom, só que aí ele já gera o quê? Ele gera anticorpos contra aquilo. Então, ao longo da sua vida, você vai ter contato com aqueles patógenos que te adoeceram, mas só que você já tem o quê? O seu corpo já reage já rapidamente para poder o quê? Neutralizar aquela ameaça, produzindo anticorpos específicos para neutralizar aquele patógeno. E aí você não adoece mais. Às vezes você tem contato com, por exemplo, vírus da catapora. Várias vezes ao longo da sua vida, só que você não pega a catapora de novo. Por quê? Porque o seu corpo já tem memória. Pô, eu sei quem é esse cara, então já sei como agir com ele. E aí ele neutraliza a infecção e você nem adoece. Você nem sabe que teve contato com o vírus da catapora novamente. Ok? E aí, como eu estou falando de anticorpo, então a terceira linha, ela usa linfócitos e anticorpos. Linfócitos é uma série de glóbulos brancos que nós temos que tem ações específicas, tanto de ação de combate célula a célula, que é defesa celular, e quanto defesa de produção de anticorpos, que nós chamamos de defesa humoral, ok? E aí vamos lá. Aí os tipos de linfócitos. Temos o linfócito B, que é o linfócito responsável pela defesa humoral, ou seja, ele produz anticorpos. Ele é aquele cara que é ranger, né? Ele ataca de longe. Então ele é imobilizado, então ele começa a atacar anticorpos ali para poder neutralizar aquela ameaça ali. E aí aquela ameaça que é atacada por anticorpos, ela acaba sendo fagocitada pelo corpo e sendo eliminada. E aí temos dois grupos de linfócito T. Temos o linfócito T auxiliar, que nós chamamos de CD4, e temos o linfócito T CD8, que é o chamado citotóxico. O T auxiliar CD4, ele vai ser o quê? Ele vai ser o cara que vai ficar no meio de campo, porque ele vai o quê? Ele vai ativar linfócito C citotóxico e também vai estimular o linfócito B para a produção de anticorpos. Então, ele tem contato com o patógeno e aí ele vai o quê? Mobiliza duas frentes de ataque, que é o CD8 e o linfócito B. Beleza? E temos o citotóxico. Se o linfócito B faz a defesa humoral,
o citotóxico ele faz a defesa celular, ou seja, quando o patógeno ele está dentro da célula, não tem como tirar ele lá de dentro. Então, o único jeito é matar aquela célula que está infectada. E aí ele faz o quê? Ele ataca as células infectadas e aí elimina elas, ok? Então aqui, ó, para a gente poder dar uma olhada na defesa específica, aí nós temos aqui, ó, muco, pelos, cílios, lisozima, que é a enzima que tem na lágrima e na saliva. Temos bactérias que também que contribuem à nossa microbiota normal, bactérias na boca, no intestino, na pele, na região genital, certo? Temos aqui os ácidos graxos que tem na pele, que deixam o ambiente ácido para micro-organismos, então serve como uma barreira física, certo? O HCl, que tem no suco gástrico. Alterações bruscas de pH, então lembra na parte de digestão, que a gente tem aquela alteração de ácido para básico, então isso também é uma forma de você eliminar micro-organismos, certo? E aqui temos a defesa específica, né? Então, por exemplo, o linfócito B, quando ele tem contato com o antígeno, ele começa a produzir anticorpos específicos contra aquele antígeno, certo? O linfócito T auxiliar, que nós chamamos de CD8, CD4, ele tem contato com a célula apresentadora de antígenos, que pode ser um macrófago, que às vezes o macrófago ele fagocita, e aí ele fagocita aquele patógeno e expressa, coloca na membrana da célula dele antígenos daquele patógeno. E aí ele vai lá e se liga no, no CD4, e aí o CD4 começa a produzir citocininas, que são substâncias que vão ativar outras células. Então, vai ativar e proliferar e diferenciar linfócito T e B, vai ativar mais macrófagos para poder atacar mais patógeno e também vai causar um processo inflamatório, ok? E aí temos o CD8, que é o citotóxico, né? Então, você tem o quê? Uma célula infectada, o CD8 vai lá, se liga nessa célula infectada e acaba lisando essa célula, certo? Ele tem uma proteína chamada perforina, que é tipo uma faquinha que ele fura e mata a célula, lisando ela, ok? E aí temos aqui, ó, tipos de imunização. Então, de que maneira você pode imunizar a pessoa? Você tem imunização ativa. Imunização ativa você vai utilizar um patógeno morto, enfraquecido ou um fragmento dele, certo? O indivíduo em contato com o antígeno passa a produzir anticorpos, que nós chamamos de resposta primária. Então, por exemplo, se você em contato com uma doença que você nunca teve, possivelmente você vai adoecer. Aí você vai adoecer e aí seu corpo vai ficar um tempo doente até você melhorar. E aí, ok, essa foi a sua resposta primária. Só que se essa doença gerou uma memória imunológica em você, o que vai acontecer? Quando você tem contato novamente com a doença, você vai ter uma chamada resposta secundária, que vai fazer com que você o quê? Responda rapidamente para poder neutralizar aquela ameaça. Às vezes você nem adoece. Então, um exemplo desse tipo de imunização, a imunização ativa, é a vacinação. A vacina, ela vai utilizar esse tipo de um patógeno morto, enfraquecido, um fragmento dele, e aí vai o quê? O seu corpo vai ser sensibilizado por conta disso. Então, ele vai ter contato com o corpo estranho, então ele começa a produzir anticorpos contra aquilo. Quando o patógeno, de fato, chegar a atacar você, você vai ter o quê? Uma resposta secundária. O seu corpo já reconhece, pô, eu conheço esse antígeno aqui. Então, eu sei como me defender. Então, ele produz um anticorpo específico para neutralizar aquela ameaça. Então, a ideia da vacinação é produzir isso. E a gente está vendo que a vacina funciona de fato, né? E a gente tem que lembrar isso novamente, né? Que é bizarro, né? Um país que que sempre vacinou muito bem a população, agora combatendo essas fake news de antivacina e tudo mais. E a gente está vendo pelos números, né? No caso, no exemplo da Covid, que as vacinas estão reduzindo bastante o número de internações. Está tendo estado que está tendo zero de morte por conta do quê? Da vacinação que está avançando pra caramba. Beleza? E também temos a imunização passiva. A passiva é quando você já recebe o quê? As defesas já prontas. Então, ela vai desencadear uma resposta bem rápida, certo? E a gente pode botar como exemplo o soro. Aí o soro antiofídico, por exemplo, você teve contato com uma cobra, a cobra te mordeu. Aí você fala, vou esperar o meu corpo produzir anticorpos contra esse veneno. Tá, se você parar para esperar, já vai ser sua missa de sétimo dia. Você morreu. Então, o soro
você já coleta os anticorpos já prontos, você injeta um pouco do veneno em um animal. Então, a galera que trabalha no Butantan, por exemplo, que é um lugar muito bom para a produção de soros imunobiológicos, ele vai pegar uma dose do veneno, coloca num cavalo, por exemplo, uma dose que não mate o bicho, claro, e aí o cavalo vai produzir anticorpos contra aquilo. Depois você pega uma amostra do sangue do cavalo, faz uma purificação ali, retira esses anticorpos e produz o soro, beleza? E injeta na pessoa que está envenenada, belezinha? Tranquilo? Ó, atenção com isso. Tudo isso que eu falei aqui dessa primeira aula de doenças, pessoal, cai bastante no Enem. Esses termos referentes a epidemia, pandemia, endemia, tipo de imunização, beleza? Tranquilo? E é isso, meus queridos. Muito obrigado aí pela presença. A galera que está assistindo esse vídeo, deixa o seu like, comentem o vídeo, tá bom? Fiquem bem e se cuidem. O Enem tá chegando, hein?